Olá, tudo bem? Estamos iniciando a nossa primeira EBD à distância. Eu sou o Patrick e estarei com vocês nesse momento. Patrick, o que é EBD? EBD significa Escola Bíblica Dominical. Nós somos da Igreja Batista da Lagoinha, no Padre Eustáquio, e nos reunimos todos os domingos às 8 da manhã com o propósito de estudarmos a palavra do Senhor, de conhecermos mais o Senhor e de crescermos na graça e no conhecimento. Porém, devido a esse tempo em que estamos obedecendo às autoridades e nos protegendo, nós vamos estar aqui, eu na minha casa e você na sua, estudando um pouco mais da palavra do Senhor. Para você que está comigo na EBD, estou com muitas saudades, é um tempo tão gostoso e estou sentindo muita falta. Mas eu creio que em breve nós estaremos juntos novamente. E para você que me acompanha pela primeira vez, eu espero que você goste, que o Senhor fale com você e que assim que voltarmos presencialmente, você também possa estar conosco. Amém? Na nossa EBD, nós estamos estudando os dons espirituais. Nós já falamos sobre os dons pessoais, sobre os dons ministeriais e entramos agora nos dons ministeriais. Porém, eu resolvi interromper esse estudo e nesse modelo que nós vamos ter à distância, cada aula vai ser um tema. O tema que eu escolhi hoje é esperança. Vamos falar um pouco sobre esperança. Nesse tempo que temos vivido tão difícil, com tantas dificuldades, é tão necessário que tenhamos esperança. A nossa lição da aula de hoje vai estar na descrição do vídeo. Você pode baixar e acompanhar comigo, ou após a aula, você pode também estar fazendo download para você estudar também e se aprofundar mais um pouco. Vamos lá? Eu perguntei no grupo o que é esperança. Alguns alunos responderam e o significado é muito parecido com o que eu trouxe aqui. Então eu queria trazer uma definição geral. Primeiro eu queria que a gente falasse um pouco sobre o que é esperança. Vamos lá? Esperança é ter convicção da realidade de algo que se espera. Esperança significa confiança, expectativa ou perspectiva. Eu queria falar um pouco sobre essas três palavras: confiança, expectativa e perspectiva. O que é confiança? É quando eu coloco as minhas forças em alguém ou em alguma coisa. Quando eu entrego a minha vida, quando eu entrego os meus problemas, as minhas dificuldades a alguém ou alguma coisa. Eu coloco o peso que está sobre mim em alguém ou em alguma coisa. A expectativa é o que eu espero com isso. Eu coloco o meu problema, eu coloco a minha dificuldade em alguém, em alguma coisa. E eu espero que aquela pessoa resolva o problema. E a perspectiva é o que eu quero com isso. Eu confio em alguém, eu coloco essa expectativa em alguém, e o que eu espero alcançar com isso? Eu estou em um cenário, eu estou vivendo algo. E aonde eu quero chegar com isso? Então, nessas três palavras definem esperança. Você confia em alguém, você espera que esse alguém ou alguma coisa resolva algo para você e você tem uma perspectiva de um outro cenário diferente daquele que você está vivendo. Vem então a segunda pergunta. Onde você encontra esperança? Onde você coloca a sua confiança? Onde você cria expectativas? E aonde está a sua perspectiva?
Qual cenário você está vivendo hoje e qual cenário você quer viver? Podemos encontrar esperanças em muitos lugares ou em muitas coisas. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Sociedade, governo, estabilidade financeira, econômica, família, religião. Essas são algumas fontes que a gente pode encontrar esperança. Mas eu quero te dizer que todas essas fontes, elas são falhas. E elas podem nos decepcionar. Elas podem até mesmo nos enganar em alguns momentos. A economia, ela pode cair. O dinheiro perde o valor. Nossa família, amigos, sociedade, até mesmo a religião, são todos feitos por pessoas que erram como eu e você. Então, todas essas fontes de esperança, elas podem nos decepcionar. Elas podem não trazer a resposta que estamos esperando. Mas existe uma fonte que é inesgotável. Nela podemos confiar, descansar, colocar nossa expectativa e ter a perspectiva de dias melhores. Você já sabe qual fonte que é essa? Essa fonte é Deus. Nele nós podemos encontrar toda esperança. Uma esperança completa, uma esperança viva e que não nos decepciona. Na Bíblia, existem muitos exemplos que a gente pode falar sobre esperança. Sobre personagens que estavam vivendo uma situação, algum dilema, algum problema, e que o cenário era de dúvida, de incerteza. Mas essas pessoas colocaram a sua esperança em Deus e tiveram a sua vida, as suas vidas transformadas. Hoje, eu trouxe para nós o povo de Israel. O povo de Israel, quando a gente começa a ler o livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, nós aprendemos que eles foram escravizados pelo Egito. Morreu o faraó da época de José e um novo faraó se levantou sobre o Egito, que não sabia do que José tinha feito. José era um israelita e com medo do povo que crescia muito, ele escraviza o povo de Israel. Ele faz aquele povo passar por grande sofrimento. O povo era castigado, o povo era levado a grandes cargas de trabalho. Foi muito duro essa época para o povo de Israel. Eles estavam no cenário em que no Egito existiam muitos deuses. O próprio faraó era considerado um deus. Eles estavam em um cenário de incerteza, em que eles não sabiam o que fazer, eles não viam uma saída, não havia perspectiva de melhoras. Eles então fazem uma coisa que eu gostaria muito que eu e você aprendêssemos a fazer hoje. Está lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 23 ao 25. Vamos ler? A minha Bíblia está aberta, gostaria que você abrisse a sua também e acompanhasse comigo. Amém? Diz assim: Aconteceu que depois de muitos dias morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor por causa de sua servidão subiu a Deus. Deus ouviu seu gemido e lembrou-se de sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus atentou para os filhos de Israel e Deus os conheceu. Olha que passagem maravilhosa, né? Eu disse que um rei morreu e se levantou outro, né? E mais uma vez o rei morreu e se levantou outro, né? Aquele rei começou a escravidão do povo, se levantou um outro rei
que também escravizou o povo. E o povo chegou num ponto que eles não aguentavam mais. Eles não viam mais saída. E eles recorrem a Deus. A palavra nos diz que prontamente o Senhor os escuta e se lembra da aliança que tinha com o povo de Israel. E se continuarmos a lendo esse livro, vemos que Deus levanta Moisés, que de forma tão maravilhosa, com sinais, com poder, tira o povo do Egito, tira o povo da escravidão e os leva a uma terra prometida. A esperança que aquele povo colocou nas mãos de Deus foi totalmente satisfeita. Aquele povo coloca o medo, a angústia, a escravidão, as dificuldades que eles estavam vivendo em Deus. Eles depositam a sua confiança em Deus, com a expectativa que o Senhor os iria responder. E nós vemos aqui que Deus responde. E a perspectiva que eles sairiam daquela situação de escravidão para uma situação de liberdade. Isso é esperança. O povo de Israel coloca então a sua esperança em Deus, uma fonte inesgotável, uma fonte que não falha, porque o nosso Deus, ele é completo, ele é perfeito, ele é poderoso e pode todas as coisas. Amém? Eu tenho visto, eu tenho ouvido falar e tenho praticado isso também, que esse tempo de dificuldade em que estamos em casa é um tempo de buscarmos ao Senhor. É um tempo de termos intimidade. Nós vivemos um tempo de tanta correria, são tantos afazeres, tantas prioridades, e muitas vezes a nossa desculpa é: eu não posso buscar o Senhor na minha casa, eu não posso orar, eu não tenho tempo, eu tenho muitas coisas para fazer. E essa quarentena nos obrigou a parar tudo o que estamos fazendo e arrumarmos tempo para a nossa família, para a nossa casa. E muitos têm usado esse tempo para buscar o Senhor. Eu sou um deles. Mas que nós possamos fazer disso uma prática. Não apenas buscar o Senhor nesse momento de crise, de dificuldade, de incerteza, mas que possamos buscar o Senhor em todos os momentos. Momentos bons e maus. Momentos de lutas, momentos de vitórias. Momentos de alegria e momentos de tristeza. Que possamos buscar o Senhor em todo momento. A nossa querida pastora Adriana nos ensinou recentemente sobre oração. E ela nos falou que nós oramos em cima da palavra. Então eu preciso conhecer a palavra para que eu possa orar em cima da palavra. Então, eu trouxe hoje alguns versículos que falam sobre esperança, para que a gente possa meditar neles e fazer desses versículos alvos de oração. Que esses versículos possam te encorajar e te fortalecer para passar por esse tempo de crise. Amém? Vamos lá então? O primeiro versículo está lá em Romanos 12:12 e diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Aqui nós aprendemos 3 coisas. Primeiro, alegrem-se na esperança. Quem tem que ser a nossa esperança? O Senhor. Então, alegre-se no Senhor. Seja paciente na tribulação. Ou seja, espere com paciência. Descanse. Porque essa tribulação, esse problema, essa dificuldade logo vai passar. E perseverem na oração. Ou seja, temos que orar continuamente.
buscar o Senhor continuamente, perseverar. Segundo, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Está lá em Romanos 5:5. Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Aqui Jeremias, ele é um profeta e ele está falando em um outro período da nação de Israel. Nesse período, a nação de Israel estava mais uma vez cativa em outra nação. Eles estavam exilados. Eles foram tirados de Israel, a terra prometida, e levados como escravos, como prisioneiros para uma outra terra. E mais uma vez eles estavam no cenário onde não havia esperança, onde não havia um futuro, onde eles não conseguiam enxergar um outro cenário a não ser aquele. Jeremias, então, trazendo ao povo aquilo que o Senhor tinha falado com ele, ele fala essas palavras, que o Senhor tinha planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje também. Ele tem planos para mim e para você. Essa crise, essa dificuldade que temos enfrentado, ela é momentânea. O Senhor tem esperança. O Senhor tem um futuro para nós. Isaías, que é um outro profeta também, ele viu o Senhor. E ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Eu quero te falar que o Senhor continua num alto e sublime trono. O Senhor continua no controle de todas as coisas. Que possamos confiar e descansar no Senhor. Amém? Em Salmos 42:11, diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e meu Deus. Que nós possamos colocar a nossa esperança em Deus. Aqui o salmista diz: por que estás abatida, ó minha alma? Em alguns momentos, nós podemos também nos sentir abatidos, desmotivados, sem saber para que direção ir, que caminho tomar. Mas que nesses momentos nós podemos dizer: ponho a minha esperança em Deus, confio nele e ainda o louvarei. Que nesses momentos de dúvida, de incerteza, você possa colocar a sua esperança no Senhor. Amém? Em Romanos 15:13 diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Que Deus possa produzir isso em nós, essa alegria, essa paz. E a paz que o Senhor tem para nós é uma paz que excede todo entendimento. O mundo pode estar desmoronando à nossa volta, mas o Senhor tem paz, tem alegria para nós. E esse versículo termina falando pelo poder do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que habita em nós no momento em que recebemos o Senhor como único e suficiente Salvador. Ele é o nosso consolador, ele é o nosso amigo,
Ele é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nele nós podemos confiar e descansar. Ele é Deus, assim como Deus Pai e Deus Filho. Então que pelo poder do Espírito Santo que habita em mim e em você, nós possamos experimentar essa alegria e essa paz que vem do Senhor. Em Romanos 5, 1 e 2 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus veio à terra como homem, sofreu, morreu a pior morte de todas, a morte de cruz. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E através disso, nós temos esperança. Através disso, nós temos a presença de Deus. Então que nós possamos nos apropriar dessa promessa. Nós não servimos a um Deus morto, a um Deus vencido. Nós servimos a um Deus todo-poderoso, que ressuscitou ao terceiro dia e que nos faz mais que vencedor. Amém? De manhã, ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã, te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Salmos, capítulo 5, versículo 3. Que nos primeiros momentos do seu dia, você coloque a sua confiança no Senhor. Você entregue a sua vida mais uma vez. Você entrega o seu dia, os seus afazeres, tudo aquilo que você vai viver, coloque nas mãos do Senhor. Agradeça pelo alimento, pelo ar que você respira, pela sua noite de sono, pelo transporte que irá te conduzir ao seu trabalho, aos seus estudos. Né? Peça, Senhor, que te guarde. Muitos estão em casa, outros estão trabalhando. Peça, Senhor, que te guarde, guarde a sua casa, guarde a sua família, que pela manhã você coloque a sua esperança no Senhor. Em 1 Timóteo 6,17 diz assim: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para a nossa satisfação. Eu achei tão fantástico esse versículo. Por quê? Aqui Paulo nos diz, ele escreve a Timóteo, fale para os ricos que eles não coloquem a sua esperança na incerteza das riquezas. Gente, nós temos acompanhado que o maior temor é a crise econômica que nós podemos enfrentar após essa crise do coronavírus. E muitas pessoas colocam a sua esperança, a sua expectativa nas suas riquezas, na força do seu braço. Gente, como nós somos dependentes do Senhor. Como sem Ele nós não somos nada. A economia, ela sobe, ela desce. Ela não é estável. Mas o Senhor, Ele é completo. O Senhor é grande. O Senhor é poderoso. E Ele tem o controle sobre todas as coisas. Que possamos aprender a colocar a nossa esperança no Senhor. Porque aí sim, Ele vai suprir as nossas necessidades. Ele vai nos dar os recursos que precisamos.
Ele vai trazer a paz que excede todo entendimento. Ele vai nos curar de toda doença. Ele vai nos abençoar grandemente. Mas a primeira coisa que temos que fazer é colocar a nossa esperança no Senhor. É buscar o Senhor. Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. O Senhor é fiel. Aquele que prometeu é fiel. Então espere com paciência a promessa de uma esperança, de um futuro. O Senhor prometeu e Ele é fiel para cumprir. E o nosso último versículo de hoje é Tito 3,7, que diz assim: Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Jesus morreu na cruz e ressuscitou, para que possamos ter vida eterna, para que um dia possamos encontrar com o Senhor. Que essa possa ser a nossa maior esperança, o nosso maior motivo de colocar nossa esperança no Senhor e descansar nele. Porque o nosso fim não está nessa terra, não está nessa crise que estamos vivendo, não está no que virá após essa crise, mas está em uma vida eterna com o Senhor. Foi por isso que ele morreu na cruz por mim e por você, para que um dia possamos estar com ele, não mais em um corpo corruptível, que um dia vai acabar, que um dia voltará ao pó, mas a um corpo glorificado, para juntos estarmos com o Senhor eternamente. Que essas palavras, elas possam encher o seu coração de esperança. Que você não venha apenas ouvir essa aula, mas que você possa colocar em prática tudo o que falamos aqui. Tem uma música do Livres para Adorar que diz assim: quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, encontro abrigo em ti. Eu queria te convidar a ouvir essa música. O link também vai estar na descrição do vídeo. Esteja ouvindo e que essa música também enche o seu coração de esperança. Eu quero terminar fazendo uma oração com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse tempo em que podemos buscar o Senhor. Deus, obrigado pela tecnologia que nos ajuda, Pai, a mesmo estando separados geograficamente, estarmos juntos aqui através desse vídeo, ouvindo a Tua Palavra, podendo compartilhar a Tua Palavra uns com os outros. Senhor, que possamos colocar a nossa esperança no Senhor e que essa crise venha logo passar, para que possamos estar juntos mais uma vez. Nos abençoe e que possamos colocar toda a nossa esperança no Senhor, crendo que dias melhores virão, crendo que o Senhor tem uma esperança e um futuro para cada um de nós. Que possamos aguardar com grande expectativa a Tua volta, o dia em que estaremos juntos com o Senhor para todo sempre. Eu oro, Senhor, e abençoo cada um daqueles que estão me assistindo e que vão me assistir ainda. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Semana que vem, se não estivermos voltado presencialmente, estaremos aqui para compartilharmos mais um pouco da Palavra de Deus. Se você gostou, curta, compartilhe, comente, o que você puder contribuir para o nosso crescimento. Nós ficaremos muito felizes. Muito obrigado por ter me assistido até agora. Que Deus te abençoe. Amém?